Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e hoje com mais um vídeo para vocês, hein? Vamos fazer resolução de exercícios, galera. Vamos hoje resolver questões sobre atividade industrial, questões essas que são direcionadas ao Colégio Naval. Mas vale lembrar o seguinte, se você for prestar algum concurso militar ou se você quer se aprofundar sobre o tema de industrialização, você está no vídeo certo, galera. Vamos resolver e vamos entender o processo de industrialização. Legal? Vamos junto? Então tá aqui, questão 1. Entre 1955 e 1960, houve um salto no processo de industrialização brasileira através da fase conhecida como Plano de Metas. Plano de Metas, galera, lembra quem? JK, exatamente, onde o crescimento econômico esteve apoiado em um conjunto de investimentos e profundas modificações na estrutura industrial do Brasil. Bom, galera, a gente sabe que a industrialização brasileira, a gente teve alguns surtos industriais ali, né, em 1880 e tudo mais, até 1930, quando de fato a gente tem um impulsionamento da industrialização do Brasil. Aqui a gente já está mencionando, né, uma segunda fase da industrialização brasileira que já vai estar dentro do governo de Juscelino Kubitschek. E aí ele continua o processo de desenvolvimento do território brasileiro, o que na verdade Getúlio Vargas já tinha começado. Legal? Então vamos lá. Vamos para a pergunta da questão. O conjunto de investimentos e modificações a que se refere o texto consistia, entre outros... Então vamos lá, galera. Qual foram essas mudanças que o JK promoveu nesse momento? Na grande ampliação das centrais de energia termoelétrica, na instalação e modernização de terminais marítimos, no crescimento de indústrias de bens de consumo duráveis, como a alimentícia e a eletrônica. Já tem um erro aqui, né? Que foi exatamente ali a modernização de terminais marítimos. Não, JK deu prioridade a outro modelo de transporte, que foi o rodoviarismo. Perfeito. Letra B. Na recuperação de áreas urbanas junto às metrópoles, na criação de corredores de exportações e no sensível crescimento dos setores industriais de base, como a do aço, cimento e química pesada. Não, galera. As indústrias que vieram nesse momento aí de JK foram as indústrias de bens de consumo duráveis, né? As indústrias de eletrônico, as indústrias de, como por exemplo o carro também, né? Aqueles produtos que vão ter uma certa durabilidade. Então essa questão também já está errada. Letra C. Na crescente diversificação da pauta de exportações de produtos primários e na nacionalização de indústrias inicialmente ligada ao capital internacional, como a química leve e a farmacêutica. Não, galera, a gente não tem essa diversificação da pauta das exportações, né? E ao contrário, vamos ter capital internacional? Vamos ter capital internacional. A gente vai dizer que ele utiliza o modelo do triplé econômico, né? O capital internacional, o capital nacional estatal e o capital nacional privado. Então, isso seria basicamente um triplé econômico para esse processo de modernização, ok? Que o Juscelino Kubitschek vai utilizar. Só que as indústrias, né, não se referem a uma indústria química leve e farmacêutica. Não. Quais são as indústrias? Indústrias de bens de consumo duráveis, né? Basicamente, automóveis. A indústria automobilística ela tem um grande avanço no governo de Juscelino Kubitschek. Letra D. Na ampliação significativa da capacidade instalada de energia elétrica, no aumento de números e na modernização das rodovias e no crescimento do setor de bens de produção e na indústria automobilística. Acabou. Matamos essa alternativa, galera. Tá aí, tá? Juscelino Kubitschek foi o cara em que ele vai promover essa modernização das rodovias, né? Até porque ele vai abrir a possibilidade para a indústria automobilística. E o carro, a gente não pode utilizar o carro sem rodovias, certo? Então tá aí, gabarito dessa questão, letra D. Vamos para a próxima? Questão 2. Duas estruturas industriais. Então a gente tem ali um gráfico, né, que está mostrando para a gente ali o primeiro número de estabelecimento, segundo pessoal ocupado e terceiro valor da produção, né? E aí a gente tem ali duas regiões em específicos, que é a região sul, que está representado pela coloração cinza, e a região nordeste, que é essa coloração aí branca com os pontinhos pretos, ok? Então, o que a gente consegue ver ali de uma análise rápida desse gráfico? No número de estabelecimento, a região sul acaba ganhando, né?
mas até que a região Nordeste não está tão atrás assim. Já no pessoal ocupado, a região Sul tem uma grande porcentagem aí a mais, né? Na verdade, não está em porcentagem, está em número absoluto, né? Um número elevado. Já o terceiro gráfico, valor da produção em bilhões de cruzeiro. Então, a gente tem ali a região Sul, mais uma vez, com um grande valor de produção. Tá? Então, basicamente, a região Sul ela domina aí esses três gráficos. E aí vamos para a pergunta. Com relação às estruturas industriais da região Sul e Nordeste do Brasil, representadas no gráfico acima, né, anterior, são feitas as seguintes afirmações. Vamos ler essas afirmativas aí para ver se está correta. Primeira afirmativa, galera. A concentração de capitais se mostra maior no sul do país, em razão da permanência de grandes números de pequenas empresas fundadas por imigrantes no início deste século. Não, galera, não, né? Primeiro, de fato, a gente vai verificar um fluxo de imigrantes para a região sul, sendo que a gente não vai ter nenhum, dentro da história, né, nenhum processo de fundação de indústrias por esses imigrantes, tá? Até mesmo porque a industrialização do Brasil ela vai iniciar ali no final do século XIX, tá? E ela vai ser prioritariamente dentro da região sudeste, legal? Então essa afirmativa ela está errada. Afirmativa 2. A absorção de mão de obra no Nordeste é relativamente mais baixa, em virtude do alto nível de mecanização das indústrias de bens de consumo intermediários e duráveis. Correto, né? A região Nordeste ela vai ter aí um menor grau de mão de obra, né? E isso em decorrência de quê? De um processo de mecanização, né? Que a gente vai chamar aí de modernização, ou seja, os trabalhadores eles vão sendo substituídos por máquinas. E aí eu gero até o que a gente chama de desemprego estrutural. Legal? Então a afirmativa 2 está correta. 3. O processo de industrialização no sul do país decorreu diretamente de implantações de políticas de desconcentração da indústria paulista, através da concessão de incentivos fiscais. E aí, galera, o que vocês acham? Certo ou errado? Errado, né, galera? O processo de industrialização no Sul, ele se deu de forma bem incipiente, né? Foi feito ali políticas regionais para se ter um avanço na região Sul em relação ao crescimento da industrialização, ok? Questão 4. A localização das indústrias modernas privilegiou as grandes cidades do Nordeste, especialmente Salvador, Recife e Fortaleza, pelo fato de elas serem pontos de maior desenvolvimento que os espaços interioranos. Perfeito, galera. Na verdade, não só no Nordeste, né? Grande parte aí das regiões do Brasil tem a localização de indústria nos grandes centros urbanos. E aí, logicamente, né? Porque você vai ter uma maior oferta de serviços, você vai ter aí uma maior oferta de mão de obra, né? Uma maior infraestrutura. E isso vai ser fundamental e determinante para essa localização industrial. Legal? Então, o gabarito dessa questão, afirmativa 2 e 4 corretas, a gente tem aí letra D. Legal? Então tá aí. Vamos. Questão 3. A questão está relacionada ao gráfico e às afirmações a seguir. Então vamos lá, galera. Vamos analisar o gráfico e vamos dar uma olhada nessas afirmativas aí também. Então no gráfico a gente tem distribuição das indústrias por regiões, né? E aí olha lá que eu já estou vendo aqui de cara que a região sudeste é a que mais concentra indústrias, tá? E aí tem 2 anos diferentes, né? Em 1996 e em 2002. E o que é interessante é que em ambos os anos a região sudeste acaba liderando, né? Ainda que a gente, no ano de 2002, a região sudeste ela perdeu um pouquinho, né? E olha que interessante, no sul a gente tem um ganho em 2002, o nordeste mantém a mesma porcentagem, o centro-oeste você também tem um avanço e no norte também você tem um avanço, né? Agora, alguém saberia explicar isso? Processo de desconcentração industrial, né? Vamos lá, vamos analisar as afirmativas agora porque eu já dei um spoiler aqui para vocês. Afirmativa 1. Apesar de continuar liderando o setor industrial, o Sudeste tem perdido inúmeros estabelecimentos que buscam novas áreas.
Pô, galera, acabei de dar esse spoiler para vocês na análise do gráfico, né? Exatamente isso. Ó. Verifica-se lá que no Sudeste, em 2002, a gente vai ter o quê? Uma queda na porcentagem ali da distribuição das indústrias, né? E aí o que é interessante é você notar que nas outras regiões, a barrinha branca, né, que é o ano de 2002, você tem uma elevação dessa porcentagem. Isso significa que as indústrias elas buscaram novas áreas. Então, a afirmativa 1 está correta. Afirmativa 2. Um dos fatores que explicam a migração da indústria para outras regiões brasileiras é a chamada guerra fiscal entre os estados. Perfeito, galera. Uma vez que essa indústria ela vai buscar outras regiões, a gente chama isso de guerra fiscal por quê? Porque é uma guerra, né? Porque os estados, e não só os estados, tá? Os municípios mais interioranos também, eles vão entrar numa guerra para saber quem é que vai receber aquela indústria. E por que fiscal? Porque cada estado ou cada município vai oferecer vantagens fiscais para essas indústrias virem para o seu território. Por exemplo, vem aqui para o meu território, vem para a minha cidade ou vem para o meu estado, que você vai ficar um ano sem pagar imposto. Isso é um exemplo de isenção fiscal que se pode dar, tá? Então, esse nome, esse conflito que vai ser gerado aí entre os estados, é o que a gente vai chamar de guerra fiscal. Então, a afirmativa 2 está correta. 3. A migração das indústrias para outros centros está relacionada à busca de locais que apresentam sindicatos de trabalhadores bem organizados? Muito pelo contrário, né? Os grandes empresários ali, os industriais, eles buscam regiões em que os sindicatos de trabalhadores não estejam tão organizados assim. Por quê? Eles conseguem explorar melhor, né, e mais a mão de obra desse trabalhador, uma vez que a classe trabalhadora não esteja totalmente organizada, ok? Então a questão está errada. Questão 4. O crescimento industrial da região sul e centro-oeste pode ser explicado em parte pela proximidade com os nossos parceiros do Mercosul. Perfeito, né? A gente tem ali as regiões do centro-oeste e do sul fazendo fronteira, né, vamos dizer assim, diretamente com os outros países, como a Argentina, o Paraguai, tá? E o Uruguai. E aí vejam bem, galera, isso vai ser essencial por quê? Essencial porque vai ser a porta de entrada, né, de diversos produtos de outros países do Mercosul para o Brasil, inclusive países que não possuem mar, né, oceano, como o caso do Paraguai. Então, o Paraguai ele vai ficar totalmente dependente dos portos do Brasil, né, que estão ao longo do Brasil, do litoral brasileiro, para escoar suas produções, né? Então, a questão 4 ela está correta. 5. As indústrias que migram da região sudeste têm procurado melhores suprimentos de energia e rede de transporte mais eficiente em outras regiões? Não necessariamente, galera. Não necessariamente, né? Na verdade, o que elas vão buscar? Diminuir os seus custos de produção. E como que eles diminuem os seus custos de produção? Né? Encontrando uma mão de obra mais barata, encontrando um preço do solo, né? Para colocar ali, instalar, implementar a sua indústria mais barata. Tá? Não necessariamente está ligada à rede de transporte eficiente. Certamente que isso vai contribuir e muito, mas não é o fator, beleza? Então, as nossas afirmativas corretas aí, elas são a 1, a 2 e a 4, né? Alternativa, letra B, correto? Tá aí, nosso gabarito, letra B. Tranquilo, né? Muito fácil. Questão 4. A partir dos anos de 1930, o Brasil intensificou seu processo de industrialização e, assim, a indústria superou a agropecuária em termos de participação no PIB. O que é PIB, galera? Produto Interno Bruto, né? É aquele índice que vai medir toda a produção, toda a riqueza do país em determinado ano, né? E aí geralmente se considera um ano para isso. Até os anos de 1980, os estados atuou de forma decisiva nesse processo. Então, basicamente, galera, a gente tem aí um país com uma característica muito rural, né? Até 1930, quando a gente consegue perceber que a grande participação da riqueza brasileira se volta para as atividades industriais. Legal? Então, vamos analisar rapidamente aí essa tabela. A gente tem aí as unidades de federação, né, que são os estados, e aí a participação de produção industrial
no ano de 1907, 1919, 1939, 70 e 2007. Legal? O que a gente consegue verificar? Que em todos os estados, né, você tem aí um aumento de participação, né? E aí, só um parênteses que eu vou fazer com vocês aqui. Se vocês repararem, a gente tem ali um estado chamado de Guanabara, Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara, na verdade, ele foi o Distrito Federal do Brasil, né? Ele, na verdade, ele era dentro do Rio de Janeiro, dentro do próprio Estado do Rio de Janeiro. Foi um momento em que o Estado do Rio de Janeiro se dividiu, tá? Entre Estado Fluminense e Estado da Guanabara. Legal? E aí o Estado da Guanabara, que era o Distrito Federal do Brasil até 1960. Tranquilo? E aí depois esse Estado da Guanabara ele se fundiu a esse Estado Fluminense e criou um Estado só, que é o Estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, só para fazer um parêntese aqui. E aí vocês observem que a gente também vai verificar ali uma certa contribuição, né? Sendo que essa contribuição ela vai se perdendo ao longo dos anos. Até porque vai ser incorporado ao estado do Rio de Janeiro. Bom, então vamos lá. O que a gente consegue verificar? Né? Que alguns estados você tem um avanço no quesito industrial, de produção industrial, e outros estados a gente tem aí uma perda, né? Como, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente verifica uma perda. E olha o estado de Santa Catarina. A gente verifica um avanço, né? Ou seja, as atividades industriais elas estão cada vez mais contribuindo para o PIB do Brasil dentro do estado de Santa Catarina. Legal? Basicamente, uma análise muito simples, né? Agora, vamos na pergunta. Com base nos conhecimentos sobre a participação do Estado no processo da industrialização brasileira entre 1930 e 1980, é correto afirmar que o Estado brasileiro, vamos lá, alternativa letra A, investiu na chamada indústria de base, construiu infraestrutura nos setores de energia, transporte e comunicação e foi responsável pela criação da legislação trabalhista? Perfeito, já está aí o nosso gabarito, letra A, né? Quem é que investiu nessa chamada indústria de base? Governo de quem? Getúlio Vargas, exatamente. Getúlio Vargas foi o cara que criou as indústrias de bases, né? E indústrias essas que eram todas estatais. Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, Companhia Vale do Rio Doce, Petrobras, né? Todas essas indústrias voltadas para as atividades extrativistas. Todas essas indústrias voltadas para fornecer base para outras indústrias, né? E todas essas indústrias elas foram essenciais, né? Essenciais para impulsionar, né? Intensificar cada vez mais uma arrancada industrial dentro do governo brasileiro, dentro do território brasileiro como um todo, né? Claro que isso foi muito prioridade ali dentro do Rio de Janeiro, de São Paulo, da região sudeste, ok? Mas isso de certa forma vai contribuir com todo o território. Além disso, no governo de Getúlio Vargas é quando a gente tem o quê? A criação das leis trabalhistas, né? Então tá ali nosso gabarito, letra A. Ok? Tranquilo? Vamos junto para a próxima? Questão 5, galera. E aí, de cara, a gente já tem um gráfico para analisar, né? Vamos primeiro entender esse gráfico aí. O gráfico está dizendo o quê? Uma crise na indústria, ok? E aí, como que ele está estruturado? Temos uma linha vermelha, que representa aí o crescimento da participação industrial dentro do produto interno bruto, tá? Dentro do crescimento da riqueza do país. E aí embaixo eu tenho uma linha, né, dos governos, como se fosse uma linha do tempo, né? Começa ali antes de JK, Getúlio Vargas, depois tem JK, governo ali de Jânio Quadros, João Goulart, ditadura militar, Sarney, Collor, FHC, Lula e um pedacinho do governo da Dilma, beleza? E aí observe que essa linha vermelha, ela é o crescimento, a participação das atividades industriais dentro do PIB, legal? E aí olha o título da reportagem, Crise na Indústria, participação do setor na economia brasileira cai e volta ao nível dos anos de JK. Ou seja, a gente vai ter um crescimento no governo de JK, e aí durante o período da ditadura militar a gente vai ter um crescimento mais elevado ainda, e depois a gente começa a entrar num momento de declínio, de caída, né? Então, chegando ali basicamente em 2003, né? Entre 2013 e 2011, no governo do Lula, da Dilma, a gente tem uma menor participação das indústrias e essa participação ela se equipara, né, à participação ali no governo de JK. Então, essa é uma análise do gráfico.
Vamos para a pergunta. Assinale a alternativa em que está corretamente caracterizada a industrialização brasileira do período após a década de 1980 até os dias atuais. Legal? Ou seja, quais foram as consequências aí, né, a partir da década de 80? Uma coisa que você precisa saber de cara, tá? Durante o período da ditadura militar, a gente vai ter um grande crescimento, como vocês podem observar no gráfico. E isso por quê? Devido ao próprio desenvolvimento que já estava sendo feito, né? Que começou lá com Vargas, JK, e aí o período da ditadura militar pegou muito isso, né? Além deles terem pego diversos financiamentos e empréstimos com os bancos mundiais. Então isso favoreceu para que o crescimento econômico do Brasil fosse lá em cima. O PIB brasileiro cresceu muito, sendo que isso vai ter uma consequência em que a gente vai perceber exatamente na década de 1980, né? A década de 1980 ela vai ficar conhecida como a década perdida, né? Perdida no sentido econômico, tá, galera? Por que no sentido econômico? Porque o PIB brasileiro ele não vai crescer mais. E aí, muito pelo contrário, ele vai começar a cair, como a gente pode mesmo ver aí nesse gráfico, né? Década de 80, a gente começa a cair essa participação do PIB. Legal? E aí os outros governos que vão vir depois, certamente, vão sofrer todo esse processo. Então vamos lá. Alternativa A. Período de reduzida atividade industrial, dada as características agrária exportadora do país. Lembrando, ele quer saber como, né, que a atividade industrial ela se comportou nesse período pós-década de 80. Então, ela se comportou de uma maneira em que o período da reduzida atividade industrial se deu pela dada característica agrária exportadora do país? Não, muito pelo contrário, né? O setor agrário, o processo de mecanização, ele foi cada vez mais tendo uma participação cada vez maior dentro do PIB brasileiro. Inclusive, se aproveitou muito desse momento de industrialização. Então, se hoje a gente fala de agronegócio, né, de complexos agroindustriais, isso tudo se deve a essa dinâmica aí, ok? Letra B. Constitui o período de maior crescimento industrial do país. Já vimos que isso está errado. Isso foi anterior a 1980, ok? Então, essa alternativa já está errada. Letra C. Seguindo um rumo mundial, o país vem passando nas áreas mais centrais por uma desconcentração industrial, indicando uma reestruturação do espaço industrial brasileiro. Tá aí o nosso gabarito, galera. Que moleza essa questão. A partir de 1980, a gente começa a ter uma dinâmica, inclusive a gente já discutiu aqui, né? Que é a guerra fiscal, que é um momento de dispersão das indústrias, de desconcentração industrial. As indústrias agora elas começam a buscar regiões, né, estados, municípios em que ofereçam melhores vantagens para ela, como o caso de isenção fiscais, ok? Então, de fato, essa dinâmica a gente começa a verificar após a década de 1980, que foi um processo que já estava acontecendo no mundo, beleza? E por que isso? Logicamente, porque os grandes centros urbanos onde essas indústrias estavam localizadas, elas começam a se saturar. Né? E aí eu começo a verificar diversos problemas relacionados aos maiores custos de produção dessas indústrias. Então, logicamente, que o grande empresário ali, ele vai buscar outras regiões para implementar a sua indústria. Legal? Então tá aí nosso gabarito. Letra C. Questão 6. Vamos lá. A partir do momento em que a atividade industrial se afirma como o setor que comanda a economia brasileira, o espaço geográfico brasileiro vai sendo organizado de forma diferente. Antes da industrialização, com efeito, não havia um espaço nacional propriamente dito, uma integração econômica efetiva entre todas as áreas do país. Galera, esse texto está querendo dizer o que para você? Está querendo dizer que em um dado momento, tá, do território brasileiro, a gente vai caracterizar a economia, né, como arquipélago econômico, né? A economia ela tinha essa característica de estar em formatos de arquipélagos econômicos, ilhas econômicas também, ok? E aí vai chegar um determinado momento em que a gente começa a ter o quê? Uma integração econômica, legal? Vamos na pergunta. Com base no texto e nos seus conhecimentos de geografia, assinale a afirmativa correta. Vamos ali analisar as alternativas. Letra A. A integração econômica do território brasileiro somente ocorreu devido à expansão da agroindústria para o Centro-Oeste?
Não, galera. Não foi a agroindústria para o Centro-Oeste. De fato, a gente tem um processo de expansão para o Centro-Oeste, mas não é por causa da agroindústria, tá? É devido à transferência da capital, né? Sai do Rio de Janeiro, vai para Brasília e uma política adotada no governo de Juscelino Kubitschek, que foi o modelo rodoviarista, beleza? Então, isso permitiu que a gente tivesse aí uma maior integração. Por que uma maior integração? Porque ele saiu construindo rodovias, né? Construiu diversas rodovias e isso foi fundamental para promover essa integração econômica entre todos os territórios e todas as regiões do Brasil. Inclusive, o que a gente vai ter? O rompimento do que a gente chama de economia em arquipélagos. Beleza? Então tá aí, errada. Letra B. A indústria cafeeira, ao criar novos fluxos migratórios interregionais, foi a responsável pela integração econômica do território? Não, já vimos que não, né? Quem foi responsável por essa integração foi ali, né, a construção de Brasília, o plano de metas, JK, prioridade ao modelo rodoviarista. Letra C. A integração econômica ocorreu entre as regiões litorâneas, sem abranger o interior. Errado. De cara já está errado, né? Porque se eu preciso ter uma integração, eu preciso conectar todas as regiões do Brasil. Beleza, a gente sabe que os maiores centros urbanos, as maiores cidades estão ao longo do litoral, os maiores quantitativos populacionais também. Contudo, né, se a gente tem aí somente uma integração do litoral, a gente não tem uma integração de todo o território brasileiro, beleza? Então, a questão está errada. Letra D. A produção de borracha e a industrialização oriunda dessas atividades foi o principal fator de ocupação dos vazios demográficos e de integração comercial do território? Não, galera. Produção de borracha está ali na Amazônia, né? E a industrialização. Primeiro que a atividade da produção de borracha não teve uma característica industrial. Muito pelo contrário, foi muito mais voltado para uma atividade extrativista. Legal? Métodos bem tradicionais. Então, só aí já está errado. Outro ponto foi que, ainda que a gente tenha uma produção de borracha e tudo mais, a gente não vai ter ali um fator de ocupação dos vazios demográficos. O ciclo da borracha que teve na Amazônia, de fato, você tem aí um certo quantitativo populacional vindo do Nordeste para lá. Mas isso não vai caracterizar uma ocupação desses vazios demográficos. O que são vazios demográficos? São áreas em que não possuem grandes habitantes, né? Como no caso na região norte, que a gente tem uma floresta. Isso vai dificultar o processo de ocupação. Letra E. Com a industrialização, o estado de São Paulo passou a comprar matérias-primas de outros estados e a vender produtos industriais, integrando assim ao mercado nacional. Perfeito. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter um rompimento da economia em arquipélagos? Exatamente. No governo de Juscelino Kubitschek, a gente vai ter a criação do principal e talvez um dos mais importantes parques industriais que a gente teve no Brasil, que foi o ABC Paulista. Hoje em dia a gente já fala de ABCD Paulista, né? E aí foi uma região em que se utilizou muito de diversas matérias-primas possibilitado por esse modelo rodoviarista adotado. Isso foi essencial porque agora eu podia buscar, né, matérias-primas em outras regiões do território brasileiro. Então está aí o nosso gabarito, letra E. Questão 7. O novo polígono de aglomeração industrial do Brasil e principais polos tecnológicos. Então tem um mapa mostrando esse polígono, né? Porto Alegre, Maringá, Uberlândia, Belo Horizonte, passa ali por Santa Rita, São José dos Campos e São Paulo, né? E termina em Florianópolis. E aí a gente tem umas bolinhas brancas que significam aglomerações industriais e umas bolinhas pretas que significam principais polos tecnológicos. E aí de cara a gente já vê uma coisa, né? Esses principais polos tecnológicos têm uma grande concentração ali no interior de São Paulo. São Carlos, Campinas, própria cidade de São Paulo, São José dos Campos, Santa Rita do Sapucaia. Inclusive, a gente também tem aqui em Florianópolis, né? O que são polos tecnológicos? São aquelas regiões que têm um grande desenvolvimento de tecnologia. Legal? Então, essa é a nossa análise do mapa. Vamos na pergunta. Com o auxílio do mapa acima, sobre o tema indústria brasileira, é correto afirmar que... Vamos analisar, galera. 1.
Os principais polos tecnológicos de Santa Catarina estão concentrados na zona fisiográfica do Planalto Serrano? Não, não. Muito pelo contrário, né? A gente tem aí ao longo do litoral. Número 2. Apesar de apresentar diversos polos tecnológicos, as aglomerações industriais no Paraná estão circunscritas às áreas de fronteira? Não, não, não. Primeiro que a gente nem vai encontrar nenhum polo tecnológico dentro do Paraná, né? A gente vai encontrar uma aglomeração industrial, né? Que é Maringá. Então está errado. 4. Na região sul, estendem-se concentrações industriais cada vez mais integradas às estruturas produtivas e financeiras do Sudeste? Perfeito. Está aí nossa principal afirmativa certa. Por quê? A gente já discutiu aqui bastante sobre desconcentração industrial, né? E aí a região Sudeste é uma região em que vai apresentar melhores condições de infraestrutura. Então, muitas das indústrias que vão sair da região Sudeste, elas vão buscar a região Sul. Né? Inclusive porque também está muito próximo do Sudeste. Né? Então, se você for analisar o mapa, olha ali, Paraná está do colado com São Paulo. São Paulo que é a principal metrópole que a gente tem, né? E que, por sua vez, está do lado do Rio de Janeiro. Tá? Então, a questão 4 aí está correta. 8. As principais aglomerações de polos tecnológicos nos estados de São Paulo concentram-se na porção central ocidental do estado? Não, ao contrário, né? Ali a gente encontra polos tecnológicos. 16. Há nítidos sinais de dispersão industrial, principalmente no estado de São Paulo. Em parte, essa dispersão industrial foi proporcionada pela guerra fiscal travada pelos estados e municípios de outras regiões brasileiras. Perfeito, galera, já falamos isso aqui, né? Certinho, guerra fiscal é aquele processo de guerra entre os municípios. As indústrias vão buscando regiões que ofereçam melhores vantagens fiscais para ela. Perfeito. Então, afirmativas corretas aqui, número 4 e 16, né? Somando 20. Show? Gabarito, letra C. Questão 8. As proposições abaixo tratam da dinâmica espacial da indústria brasileira. Assinale e as escrevas F ou V, conforme sejam falsas ou verdadeiras. Bom, questão tranquilaça, né? Colocar verdadeiro ou falso. Então tá aqui. Vamos lá, vamos analisar. Primeiro, inicialmente, o crescimento industrial e os investimentos em infraestrutura concentraram-se no sudeste do país. Perfeito, já está certo, né? Por que se concentraram no Sudeste? Lembra lá? Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, criação da CSN, criação da Vale do Rio Doce, criação da Petrobras. Depois, JK, Parque Industrial, São Paulo. Ambas, região Sudeste. E anterior a isso, a gente teve um outro processo que vai contribuir para isso também, que é o ciclo da mineração. O ciclo da mineração está onde? Minas Gerais. Minas Gerais está onde? Região Sudeste. Ponto. Então, você já sabe. Se perguntar, explicar o processo de concentração da urbanização ou da industrialização no Brasil, região Sudeste. Por quê? Mineração, né? Quais são os fatores? Mineração, crescimento industrial. Beleza? Então, vamos lá. Vamos terminar de ler. Esse fenômeno reforçou a tendência da concentração espacial na indústria e acentuou as desigualdades regionais. Exatamente. Região Sudeste ela foi crescendo tanto em que ela se destacou se comparada às demais regiões do Brasil. Então, a primeira aí está certa, correta, né? Tá verdadeira. Próxima. Até a década de 1960, o Sul e o Nordeste eram regiões industriais periféricas, e o Norte e o Centro-Oeste haviam apenas núcleos locais isolados, os chamados enclaves industriais. Perfeito, né? A gente acabou de ver aqui. Sudeste era concentrado, Sul e Nordeste periférico a essa dinâmica. Inclusive, o processo de desconcentração industrial, né, proporcionou que as regiões elas fossem tanto para o Sul como para o Nordeste também. Tá?
Já o Centro-Oeste e a região Norte, né, são os chamados enclaves industriais, ou seja, são regiões desprovidas de industrialização. Ainda que ali na região Norte, a gente vai ter uma zona industrial, que a gente vai chamar de Zona Franca de Manaus. Bacana? Então, segunda aí, verdadeira também. Terceira, a partir da década de 1940, a fim de impulsionar o crescimento econômico regional, o governo federal iniciou a implantação de medidas para descentralizar os investimentos públicos e privados, entre os quais com destaque os investimentos fiscais. Já vimos que isso não existiu, né? Primeiro que o processo de desconcentração, de descentralização, né, ele vai se dar a partir de 1980. E segundo que a gente está falando de um governo em que ele tinha como objetivo estar muito próximo da economia, né? Intervindo dentro da economia. Então, essa afirmativa aí está falsa. E por último ali, a partir de 1990, intensificou-se o processo de desconcentração industrial, correto, né? Porque correto, inicia em 1980, já em 1990 a gente tem uma intensificação desse processo. Muitas indústrias deixaram áreas tradicionais e instalaram unidades fabris em novos espaços geográficos, na busca das vantagens econômicas, incentivos fiscais, menores custos de produção, mão de obra barata, mercado consumidor significativo e atuação sindical pouco expressiva. Correta, verdadeira, galera. Então tá aí, primeira verdadeira, segunda verdadeira, terceira falsa e, por último, verdadeiro também. Nosso gabarito, letra D. Show? Moleza essa questão, hein? Muito fácil. Questão 9. Observe os dados. Então, a gente tem uma tabela aí, né? E aí a gente tem as regiões, 1, 2, 3, 4 e 5, e a gente tem o tipo de indústria em cada região, ok? Então, por exemplo, na região 1, a gente tem a mais diversificada do país, siderurgia, metalurgia, automobilística, máquinas, equipamentos e por aí vai. Região 2, aqui apresenta o maior crescimento nos últimos anos, né? Região 3, predomínio de indústrias tradicionais. Região 4, agroindústria, mineração. Região 5, destaque para as empresas tributárias, Zona Franca de Manaus, como a eletrônica, automobilística e tudo mais. Bom, vamos na pergunta. Então, já deu basicamente para a gente entender aqui o seguinte, né? Cada númerozinho desse aí representa uma região e a sua determinada característica do tipo de indústrias. Legal? Pergunta é: corresponde, respectivamente, às regiões Sudeste, Sul e Nordeste os números? Bom, vamos lá, galera. Questão molezinha também, tá? Presta atenção numa coisa. Respectivamente, então isso vai ter que ser em ordem. Primeiro a gente tem que achar o número da Sudeste, depois da Sul e depois do Nordeste. Legal? Já vamos eliminar uma? Vamos eliminar uma aqui? Vamos eliminar a 5? Aí você pode estar se perguntando, por que, professor, você vai eliminar a 5? Porque a gente tem quem? Zona Franca de Manaus. Manaus está onde? Amazonas. Amazonas está onde? Região Norte. Região Norte, ele não pede no enunciado da sua questão. Legal? Então, já eliminei a 5. Olha que beleza, hein? Agora, podemos eliminar outra? O que vocês acham? Podemos. Logicamente que podemos. Por que podemos? Porque eu vou agora falar de agroindústria. Agroindústria se refere a quem? Ao agronegócio. Ao agronegócio, né? Ou seja, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. E aonde que tem a maior concentração do agronegócio? Região Centro-Oeste. Perfeito. Região Centro-Oeste pede na pergunta do enunciado? Não pede. Ele pede Sudeste, Sul e Nordeste, galera. Então, eu também já elimino o 4. Então, presta atenção numa coisa, galera. Eu vou agora nas alternativas e vou eliminar todas que têm a 4 e todas que têm a 5. E aí? Ficou mole essa? Ficou mole para você? Ficou muito mole. Tá lá, ó. Letra A. Letra A, região Sudeste, Sul e Nordeste, respectivamente. Vamos só conferir para ver se está certo? Vamos lá. Região 1 está indicando que é a região Sudeste, a mais diversificada do país. Já vimos que sim, né? A gente vai encontrar siderurgia, metalurgia, automobilística. Perfeito, né? Por que perfeito? Volta Redonda, né? Cidade do Rio de Janeiro. Automobilística, Parque Industrial em São Paulo. Então, já matei, já sei que é o Sudeste. A 2.
seria a região sul. Então tá ali, ó, a que apresenta o maior crescimento nos últimos anos, ligado à madeira, papel, mecânica, alimentícia, têxtil, calçado. Legal, galera. As indústrias do sul, elas vão ser predominantemente ali, ó, voltado à indústria de calçado, de têxtil, alimentícia, né? A gente começa um crescimento também de madeira, papel, mecânica. Perfeito. E a 3 ele está dizendo que é o Nordeste. Vamos ver? Predomínio das indústrias tradicionais, como bebidas, alimentícias, surgindo ainda farmacêutica, petroquímica, automobilística e recentemente naval. Perfeito. Tá? Essas são as principais características. Olha como essa a gente resolveu fácil, galera. Que beleza, hein? Que beleza. Bom, galera, questão 10. Os países emergentes, o que são países emergentes? São aqueles países em que estão apresentando um crescimento econômico, né, nos últimos anos. Hoje produzem 44% das manufaturas do planeta. O que são manufaturas? São aqueles produtos manufatureiros. Legal? Antes, 66% nos países ricos. Mas o Brasil vem perdendo espaço. O país representava 10% de toda a produção industrial das economias em desenvolvimento há 15 anos, em 1995. 10 anos depois, caiu para 7,2%. Então, está dizendo basicamente que o Brasil tinha um crescimento, mas hoje não está crescendo mais, né? E aí vamos na pergunta. Dentre as razões que têm limitado o maior crescimento da participação dos produtos industrializados brasileiros no comércio mundial, podemos destacar. Vamos analisar as afirmativas? Vamos lá. Afirmativa 1. O elevado custo de deslocamento dos produtos para exportação por conta de carência nas áreas de infraestrutura e logística. A afirmativa está correta. Por que está correta? O Brasil, galera, ele carece, né, de uma infraestrutura logística, que é um modelo de transporte eficiente. E aí você pode estar se perguntando, ué, professor, mas a gente no Brasil não tem rodovias pra caramba? Sim, galera, temos muitas rodovias, sendo que a grande maioria das rodovias apresenta um desgaste por falta de manutenção, né, como buracos e tudo mais. Então isso dificulta muito o processo de uma logística, tá? E aí, lembrando, o modelo rodoviarista é o principal modelo que a gente tem de transporte, né? A gente poderia aproveitar um transporte marítimo, um transporte aéreo, sendo que não é prioridade dentro do Brasil. Então, por isso que a gente vai ter aí essa carência nas áreas de infraestrutura e logística. Legal? Então, a questão 1 aí está correta. 2. Com exceção de alguns produtos industriais, o componente tecnológico das exportações brasileiras é muito baixo, acarretando contínua queda no valor médio de tonelada exportada. Legal. Ainda que a gente tenha aí uma certa produção industrial, né, e aí lembrando que existem algumas exceções, o Brasil não tem uma tradição, né, em exportar componentes tecnológicos, né? Não tem. O Brasil não exporta, o Brasil nem desenvolve tecnologia, né? O grande foco industrial do Brasil está relacionado à agroindústria, né? São as commodities, legal? São aqueles produtos in naturas, soja, laranja, milho e tudo mais. Então a questão 2 está correta também. 3. A cotação da moeda brasileira fortemente desvalorizada em relação ao dólar torna nosso produto pouco competitivo no mercado, no comércio mundial. Mentira, mentira, tá? De fato, o dólar é quem vai regular a grande parte do comércio, tá? Mas isso não vai tornar o nosso produto pouco competitivo, muito pelo contrário. Os Estados Unidos, né? O Japão, a China, a Alemanha, eles importam bastante nossos produtos aqui, principalmente a China, tá? 4. O fato de o Brasil concentrar seu intercâmbio externo majoritariamente com os Estados Unidos em seu maior parceiro comercial na atualidade limita em muito a participação de seus produtos em outros mercados. Galera, acabei de dar um spoiler para vocês aqui. O principal parceiro comercial do Brasil não é os Estados Unidos, tá? Além do mais, você tem outros importantes parceiros, tá? Sendo que não é os Estados Unidos. Mas legal, os Estados Unidos, sim, ele é um importante parceiro, mas ele não é o principal. Mas quem é o principal é a China, são os chineses. Legal? Inclusive, galera, a gente pode até fazer uma relação aqui, né, com o surgimento dos BRICS, já que está falando aí de países emergentes, né? Quem seria o grupo dos BRICS, né? Seria Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
E aí, ó, China e Brasil estão no mesmo grupo de países emergentes, ou seja, todos esses países eles apresentariam um crescimento econômico, apresentaram nas últimas décadas e vão apresentar cada vez mais, né? Então, essa aproximação do Brasil e da China no mesmo grupo favoreceu esse estreitamento da sua relação, tá? Sendo que aí a gente já está vendo que o Brasil ele não está crescendo como deveria. Legal? Então, as nossas afirmativas corretas aí, 1 e 2, né? Gabarito, letra A, 1 e 2. Vou finalizando por aqui. Obrigado pela atenção, grande abraço e até a próxima.